pessoal, muito prazer reencontrá-los aí, ou conhecê-los, né, na nossa Semana Jurídica do curso Fórum. Quem já foi meu aluno, muito bom revê-lo. Quem não foi ainda, meu nome é Rafael Mendonça, sou professor de Direito Civil. Eu tenho o prazer aqui da gente bater um papo sobre alguns informativos importantes no âmbito do Direito Civil do final de 2020, né? Eu separei alguns aqui que eu achei interessante. Assim, na parte final do ano mesmo, porque eu sei que vocês acabam ali, final do ano, deixa passar alguma coisa, enfim, então tem algumas decisões interessantes, beleza? Bom, meu nome é Rafael Mendonça, muito prazer mais uma vez. Se você tiver qualquer dúvida, claro, pode encaminhar para o curso me encaminha, mas você pode também me procurar lá nas redes sociais, vai ser um prazer a gente manter contato, me segue lá, eu estou sempre postando conteúdo de Direito Civil. Meu Instagram é @prof.rafaelmendonça, ou então você pode curtir minha página lá no Facebook, Professor Rafael Mendonça. A gente vai mantendo contato, qualquer dúvida que você tenha, não só com relação a essa aula, mas também com relação aos seus estudos no âmbito do direito civil, do direito do consumidor. Vai ser um prazer aí a gente trocar uma ideia e vou tentar de alguma forma te ajudar, beleza? Vamos lá, galera, vamos começar? Eu vou estar olhando aqui um pouco para baixo, tá? Ou então aqui para o lado, onde estão legislação e os informativos. Então a gente vai montando junto aí, organizando a temática, tá certo? Galera, é o seguinte, eu vou começar com o informativo 683, tá certo? É um informativo de 18 de dezembro de 2020, que tem decisões interessantes. Vamos lá, eu vou sempre falar o tema da decisão, o número do RESP, e aí leio o destaque, faço os comentários e trago alguns trechos do inteiro teor para a gente poder ver o que mudou, o que aquela decisão ali tem de interessante, do porquê dela ter se tornado uma decisão de informativo. Bom, o primeiro tema é um tema que envolve o direito de preferência no âmbito dos condomínios, tá certo? No recurso especial 1.628.478 de Minas Gerais. Vamos lá, o relator foi o Belize, né? E o destaque é o seguinte, ó: o prazo decadencial do exercício do direito de preferência por condômino na ausência de prévia notificação inicia-se com o registro da escritura pública de compra e venda da fração ideal da coisa comum indivisa. Então, compra e venda de unidade imobiliária, condomínio edilício. Então a gente está falando de um apartamento que está em condomínio, porque veja, nós não estamos falando, isso não existe, direito de preferência dos condôminos edilícios na aquisição daquela unidade imobiliária. Não, se eu quiser vender o meu apartamento aqui, o meu vizinho não vai ter preferência, porque a grande característica do condomínio edilício é unir propriedade comum com propriedade exclusiva. E o meu apartamento compõe aí a propriedade exclusiva. Portanto, não há que se falar em direito de preferência. Agora, e se esse apartamento estiver em condomínio? Imagina, João e Maria herdaram, eu herdei junto com o irmão esse apartamento na sucessão do meu pai. Se eu quiser vender os 50% do meu apartamento, aí sim eu tenho que dar a preferência para o meu irmão. Beleza. Artigo 504, o direito de preferência ele tem que ser exercido no prazo de 180 dias, prazo decadencial, mas o bacana da decisão é que vai falar um pouco sobre o termo inicial da contagem desses 180 dias, tá certo? Veja, é claro que o condômino que pretende alienar a sua fração tem que notificar o outro. E até no inteiro teor, tem um trechinho aqui interessante, ele vai dizer, ó, essa notificação ela pode ser feita no âmbito judicial ou no âmbito extrajudicial, não tem problema, beleza? Então eu posso hoje notificar o condômino pelo WhatsApp, mandando um e-mail, mandando realmente uma correspondência com aviso de recebimento, não tem problema. Eu posso encaminhar e ele tem 180 dias a partir da data em que recebe esse comunicado para exercer o seu direito de preferência. Agora, quando não ocorre, quando não houve essa comunicação, essa notificação, o STJ diz que o termo inicial da contagem dos 180 dias é a data em que a escritura pública de compra e venda é levada ao registro no cartório de imóveis. E aí, se você for dar uma olhada no inteiro teor,
ele vai reforçar aquela ideia de que o registro é que faz com que a compra e venda produza efeitos em face de terceiro e consolida, claro, a transferência de propriedade, tá certo? Enquanto não há registro, apenas os efeitos são produzidos entre as partes envolvidas na compra e venda, vocês sabem bem disso, beleza? Então, quando não há essa comunicação prévia, da data do registro da compra e venda, a gente conta os 180 dias. E é legal sobre essa questão do registro, né? Porque a decisão faz menção ao artigo 107 do Código Civil, que traz o princípio da liberdade das formas. O artigo 107 diz o seguinte, olha, se a lei não impôs uma forma para o ato, você pode praticá-lo do jeito que você achar melhor. Pode ser para o instrumento público, pode ser particular, pode ser formal, não formal, tanto faz, fazendo menção àquela notificação, beleza? É isso. Isso vale tanto para os atos jurídicos, quanto para os atos estrito sensu, quanto para os negócios jurídicos. É isso aí mesmo, beleza? Isso vale também para alguns contratos em espécie, né? Eu sou livre para celebrar os contratos da forma como eu achar melhor. Agora, se a lei me impôs uma forma específica, é ela que eu tenho que seguir. Acabou, não tem papo, não tem conversa. Beleza, gente, tranquilo? Maravilha. Agora, um ponto importante que não consta na decisão, enfim, o ponto bacana da decisão é esse termo inicial, tal, enfim, eu já passei para vocês, sugiro que vocês leiam os 2 últimos parágrafos do inteiro teor. Agora, uma pergunta que eu te faço é a seguinte, como é que um condômino ele exerce o direito de preferência? Imagina, eu tenho esse apartamento aqui, está em condomínio, eu vendo os meus 50% para um terceiro, sem permitir que o outro condômino exerça a preferência. O que ele faz? E aí tem muito aluno que diz para mim assim, Rafael, ele tem que propor uma ação anulatória, vai anular essa venda, ele tem que, na verdade, impugnar de alguma forma a venda. Galera, o direito de preferência, ele é exercido através da via da adjudicação compulsória. Então, esse condômino prejudicado, ele tem 180 dias para poder fazer uso da adjudicação compulsória. É isso aí. Ele vai propor uma ação de adjudicação compulsória, aquela da promessa de compra e venda, dos contratos preliminares, beleza? Vai propor uma ação contra vendedor e comprador e vai requerer que os juízos peçam uma guia para depósito judicial do valor equivalente àquele que foi o valor da venda. Se eu vendi os meus 50% no apartamento por 500 mil, ele vai pedir uma guia de 500 mil e vai depositar. E vai pleitear para si aqueles 50% através de uma decisão judicial que vai substituir a vontade daquele vendedor e daquele comprador, transferindo, portanto, os direitos à aquisição daquele bem para o condômino que foi prejudicado. Essa sentença, claro, tem que ser levada ao registro de imóveis para consolidar a transferência de propriedade. Então, pontos importantíssimos aqui nessa primeira decisão, tá certo? Segunda decisão que eu trouxe, ainda no informativo 682, fala sobre contratos eletrônicos, fazendo menção ao Marco Civil da Internet, no RESP 1.745.657 de São Paulo. A Nancy Andrighi traz o seguinte destaque, que foi relatora. Olha o destaque. Em caso de ofensa ao direito brasileiro, em aplicação hospedada no estrangeiro, é possível a determinação judicial por autoridade brasileira de que tal conteúdo seja retirado da internet e que os dados do autor da ofensa sejam apresentados à vítima. Olha que decisão interessante. O Marco Civil da Internet é a nossa Lei 12.965 de 2014. Não esqueçam, principalmente para o nosso estudo aqui, o que vale é o artigo 11 dessa determinada lei. E eu chamo a atenção de vocês, quando a gente fala sobre competência da autoridade brasileira para apreciar determinados conflitos que ocorrem numa controvérsia no Estado estrangeiro, quando a gente fala de direito internacional privado, a gente precisa lembrar da lei de introdução, da LIND, Decreto-Lei 4657 de 42. E a lei de introdução ela vai falar sobre a aplicação do direito no espaço
dos artigos 7º ao artigo 19. Não é a minha intenção falar de direito internacional privado com vocês, claro que não. Mas a minha intenção aqui é lembrá-los para fins de ampliação da competência brasileira no que diz respeito a atividades realizadas por empresa estrangeira que não tem sede física no Brasil. Como é que a autoridade brasileira tem competência para poder, de alguma forma, atuar? Muito simples. Os autores de direito do consumidor, eles criaram a ideia de que nós temos um domicílio virtual. E esse domicílio virtual, ele vai delimitar a competência da autoridade judiciária brasileira para solucionar aquele determinado conflito. Cito por todos Antônio Herman Benjamin e principalmente a Cláudia Lima Marques. Eles vão dizer o seguinte: olha, por mais que a empresa ela não tenha sede, não tenha filial físicas no Brasil, se ela de forma ampla realiza uma atividade empresarial no Brasil através de plataformas eletrônicas, ela tem um domicílio virtual no Brasil, o seu público está aqui no Brasil, ela está atuando aqui no Brasil. Então esse consumidor que quiser demandar contra essa empresa, vai demandar no judiciário brasileiro e vai aplicar a legislação brasileira. Porque imagina, é claro que há diversos óbitos com relação à carta rogatória, como é que vai citar, e como é que vai se manifestar, mas a competência é da autoridade judiciária brasileira. Então, o que eu trago de mais importante nesse julgado para nós, para fins de definição, galera, é o domicílio virtual. Está consagrado na doutrina consumerista. Mas mesmo assim, tem um trechinho que eu queria ler para vocês do inteiro teor, né? Bem uma olhadinha, que diz assim, ó: quando a alegada atividade ilícita tiver sido praticada pela internet, independentemente do foro previsto no contrato de prestação de serviço, ainda que no exterior, é competente a autoridade judiciária brasileira, caso acionada para dirimir o conflito, pois aqui tem domicílio a autora e é o local onde houve acesso ao sítio eletrônico onde a informação foi veiculada, interpretando-se como ato praticado no Brasil. Então, esse domicílio virtual é uma orientação que já está super consolidada no STJ, não percam isso de vista. Vocês vão se deparar com várias decisões fazendo menção direta ou não a isso. Beleza? Fechou? Vamos seguir. Agora, ainda no informativo 682, queria conversar sobre uma decisão que fala sobre contrato de seguro, especificamente seguro em grupo. A gente vai demorar um pouquinho mais. É no RESP 1.825.716 de Santa Catarina, beleza? Também relatoria do Marco Aurélio Belize. E aí olha só o destaque, né? Na verdade, é um contrato de seguro de vida em grupo. E olha só o problema. O destaque é o seguinte: incumbe exclusivamente ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo. E aí eu queria trabalhar com algumas definições, alguns temas interessantes com vocês. Primeiro é o seguinte, galera, num contrato de seguro, vocês sabem que a contratação, tanto do seguro individual como do seguro em grupo, é uma contratação por adesão. Muito bem, a contratação ela pode ser paritária ou por adesão. Paritária, quando ambas as partes elaboram as cláusulas; por adesão, quando apenas uma delas elabora as cláusulas. Mas o mais interessante é o seguinte: na contratação por adesão, a gente tem a figura do estipulante e a gente tem a figura do aderente. O estipulante é aquele que vai basicamente formular a proposta, apresentar a proposta, e o aderente é aquele que vai, estar ou não de acordo com os termos daquela proposta. No contrato de seguro, a gente tende a achar que o estipulante é a seguradora, mas não. O estipulante é o segurado, via de regra. Se eu quero um seguro de vida, se eu quero contratar, por exemplo, um seguro de saúde com a Unimed, eu sou o estipulante, a Unimed, ela não é, claro, ela está elaborando o contrato, ela vai passar. É difícil a gente entender a Unimed como aderente,
Mas notem que quem está fazendo a proposta é o consumidor. Eu sou o proponente, tá certo? O contrato é elaborado pela Unimed, a gente não pode dizer que ela é aderente, mas eu é que sou o proponente, beleza? Eu que sou o proponente, eu estou fazendo a proposta, tá certo? Agora, aqui a gente está falando de um seguro em grupo, então vamos pensar, né, numa empresa que tem os seus empregados e a empresa bate na porta de uma seguradora. Então a gente tem a empresa, a gente tem a seguradora e a gente tem os empregados, beleza? Muito bem. A empresa faz uma proposta para a seguradora de seguro de vida em grupo para os seus empregados. Quem é o estipulante? Quem é o estipulante nessa perspectiva? Vamos aqui para o julgado? Olha só que bacana, né? Ele vai dizer assim, ó. Opa, peraí. Ele vai dizer assim, num trechinho, ó. A contratação, no inteiro teor, né? A contratação de seguro de vida coletivo pressupõe a existência de anterior vínculo jurídico, que pode ser de cunho trabalhista ou associativo, claro, entre a empresa e o empregado, ou entre a associação e os associados, não tem problema. Entre o tomador do seguro, que é a empresa ou a associação estipulante, e o grupo de segurados, que são os trabalhadores ou associados. Então, a empresa é o tomador do seguro, é o estipulante, é o proponente. Os segurados, os beneficiários, são os empregados ou os associados daquela determinada PJ, e a gente tem a seguradora aqui. Claro que é a seguradora que apresenta o contrato de adesão, e esse tomador é que vai assinar, beleza? É que vai assinar. Isso aqui é o interessante, você entender essas três figuras. Tomador do seguro, que é o estipulante, empresa seguradora e os empregados. Isso vale, o STJ foi muito bem aqui, tanto para as associações quanto para as empresas. Então pode ser associado, pode ser empregado, enfim, tanto faz. Pessoa jurídica de direito privado em geral. E aí vem mais um trechinho do interteor que diz: o estipulante, a empresa, o tomador do seguro, com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. Então, galera, o contratante é a empresa, é a associação, junto com a seguradora. E os beneficiários são os seus empregados, os segurados. Quem tem o dever de informação perante os segurados? Esse que é o bacana da decisão. O dever de informação perante os segurados é do tomador do seguro, é do estipulante, é dessa empresa. Então, qualquer cláusula limitativa, qualquer cláusula restritiva de direitos, os segurados, eles devem ser informados. Mas informados por quem? Pela seguradora ou pelo nosso tomador, pelo estipulante, pela empresa? Pela empresa. Pela empresa. Então, a responsabilidade de cumprir com o dever de informação perante os segurados não é da seguradora, é da nossa tomadora do seguro, do nosso estipulante, é claro, é da empresa. E falando nisso, cláusulas restritivas de direito, elas podem estar presentes num contrato que é essencialmente um contrato de consumo? Claro que elas podem. Claro que elas podem. Beleza? Artigo 54, parágrafo 4º do CDC. Cláusulas limitadoras, cláusulas restritivas de direito podem estar presentes em contratos de adesão, tanto que está lá no capítulo de contratação por adesão. O conceito, a definição de contrato de adesão está no artigo 54 caput. Aí vem o parágrafo 4º e diz isso, ó, você pode ter cláusula limitadora, desde que o consumidor seja devidamente informado dessa cláusula. E nos contratos de seguro em grupo, a responsabilidade de informar os segurados das cláusulas limitadoras de direito é da empresa tomadora, é da estipulante, é da proponente, é da empresa ou associação. Beleza? Bom, então nesse bloco a gente fecha 3 decisões importantes do informativo 682. No próximo bloco a gente vai continuar no 682,
que tem mais uma decisão importante sobre garantia locatícia. Valeu, galera. Um abraço.